Irmãos, nós vamos hoje fazer um pouquinho diferente, né? Os textos que nós vamos ler, eles vão estar aparecendo lá no Data Show, porque são muitos textos, eu preciso ganhar tempo, senão eu não vou chegar no fim. Mas eu queria perguntar, inicialmente, para você o seguinte: você tem um coração agradecido? Você tem um coração verdadeiramente agradecido? Nós vamos aprender, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, e nós temos aqui na igreja, acho que talvez o culto mais marcante para quem já participou, né, ou um dos, nosso culto de ação de graças, que é mais para o fim do ano. Um culto que certamente tem marcado a vida da igreja nos últimos anos. Mas nós vamos aprender na palavra de Deus o porquê que esse culto é tão marcante. Porque um coração agradecido traz todo o princípio de adoração ao Senhor. Nós vamos ver, pode começar ali, já pôs. Lá em Gênesis, que a primeira ação de adoração do homem, após a sua queda, nasceu de um coração agradecido, coração de Abel. Gênesis 4, 3 e 4 diz: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Em Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5, 16 e 18, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A primeira ação, o primeiro ato de adoração que nós encontramos nas Escrituras, a adoração de Abel, nasceu de um coração grato, de um coração agradecido por aquilo que o Senhor tinha feito no seu rebanho, na sua vida. Por isso ele traz das primícias, das partes gordas, daquilo tudo que Deus o tinha abençoado. Ele chega diante de Deus com um coração agradecido. Se você for olhar as Escrituras, você vai ver que todo o princípio da lei, o princípio do sacrifício, ele vai nascer justamente de um coração que chega diante do Senhor cheio de gratidão, transbordando de gratidão, de alegria, pelo aquilo que o Senhor já tem feito na sua vida, por aquilo que o Senhor já tem derramado sobre a sua vida. E a gente vai ver no segundo texto de Tessalonicenses que nós lemos, que nós devemos estar constantemente, livre das circunstâncias, dando graças ao Senhor. E eu queria que nós aprendêssemos um pouquinho hoje, dentro desse valor, algumas razões que a palavra nos ensina para isso. Por que nós devemos ser gratos? Mas essas razões, elas são como que uma rua de duas mãos. Elas são razão e ao mesmo tempo efeito. Ao mesmo tempo que a gente chega com o coração grato diante do Senhor e nós temos razões para isso, da mesma forma, quando o nosso coração grato, o Senhor trata das nossas vidas com essa gratidão no nosso coração. E o primeiro efeito, ou a primeira razão que a gente pode ver de um coração grato, é que um coração agradecido nos liberta do peso da meritocracia e nos revela a graça de Deus. O que significa isso? Essa palavra estranha aí. Meritocracia. Nem está ali, tá? Meritocracia é aquilo que tem a ver com mérito, com o que a gente acha que merece. E se você for olhar hoje para as igrejas, ou a grande maioria das igrejas, ou melhor, se você olhar para a sua vida, você vai ver que grande parte da sua oração, que grande parte do seu caminhar cristão, você vai caminhar através daquilo que você acha que mereceu ou não mereceu. Um exemplo disso: muitas vezes, quando alguma coisa de ruim acontece com a gente começa a procurar o que será que tem na minha vida para isso ter acontecido comigo, porque talvez eu tenha merecido isso. Da mesma forma, quando as coisas boas acontecem, você começa a agradecer ao Senhor, mas lá no seu íntimo você acha que você recebeu aquilo pela sua ação de justiça, então Deus te abençoou. Muita gente traz ofertas e espera, por mérito, receber mais e ser abençoado financeiramente porque trouxe ofertas. Isso é meritocracia, isso é viver a sua vida e o seu relacionamento com Deus a partir de um mérito e de um demérito. Esse era o princípio da lei do Velho Testamento.
Por que o princípio da lei? A lei diz que se você cumprir a justiça do Senhor, você será abençoado, tu e tua casa. Mas se você não cumprir, você será o quê? Amaldiçoado, você e sua casa. Você ou merece ou não merece. Mas nós sabemos que quem é de nós que merece? Quem é que cumpre a lei na sua íntegra? Se você que viver pela lei, cumpra a lei. Nós não temos como chegar diante do Senhor, batendo no peito e falar, eu mereço. Porque nenhum de nós tem condições de cumprir a lei, se não for em Cristo. E aí nós começamos a aprender a respeito da graça do Senhor, que nós recebemos pela graça, nós recebemos pelo amor, nós recebemos porque o Senhor resolveu nos dar. Jó, muito tempo atrás, já tinha aprendido isso. Jó diz o seguinte, no capítulo 1, verso 20 e 22, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nu saí, e nu tornarei. Jó sabia muito bem que aquilo que Deus deu, deu porque quis. E no entendimento de Jó, aquilo que Deus tirou, tirou porque quis, independente de mérito, demérito, independente de qualquer ação da vida de Jó. Assim como nós vamos aprender com Jesus, quando ele trata daquela mulher adúltera trazida pelos homens, com pedras na mão, para testar Jesus, e falam se deveriam ou não apedrejá-la, porque a lei dizia que isso deveria ser feito. E Jesus diz o seguinte, quem não tem a primeira pedra, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A primeira pedra tinha um monte. E pecado também, é verdade. E aquela mulher merecia ser apedrejada? Merecia ou não? Merecia. Merecia. O detalhe é que todos os outros também mereciam. Então Deus não destrói aquele que merece. Ele derrama de graça. O que o Senhor ensinou ali foi a graça dele. De abençoar aquela mulher. De abençoar aqueles homens que ali estavam. Aqueles que assimilaram isso. Então quando nós temos um coração agradecido diante de Deus, chegamos diante de Deus com um coração agradecido. E o coração agradecido precisa ser exercitado. Você precisa exercer isso, você precisa ter em mente que é necessário você chegar diante do Senhor nos seus dias, nas horas do seu dia, nas suas noites, em todos os instantes, com um coração transbordante de alegria e ser grato ao Senhor, porque você não merece nada que tem. Você, assim como Jó, veio nu e vai nu. Mas um coração agradecido também fortalece a nossa fé e mantém viva a nossa esperança. Também Jó vai dizer o seguinte, e você conhece a história de Jó, né? Não preciso resumir. Lá no texto que nós lemos antes, Jó tinha acabado de receber a notícia que ele tinha perdido os filhos, que ele tinha perdido o gado, que ele tinha perdido a terra, que ele tinha perdido os seus funcionários, os seus servos, tinha perdido tudo, perdido mesmo, morto. E quando chega a última notícia, ele fala aquele texto que nós lemos. E aqui Jó, no meio de toda essa luta, já tomado pela enfermidade, pela doença, cheio de mazelas na sua vida e no seu corpo, ele diz o seguinte, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Jó 19, 25 a 27. Colossenses também diz o seguinte, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Jó, no meio da sua luta, aprendeu coisas a respeito da fé, porque tinha um coração agradecido ao Senhor, e ele conseguiu enxergar aquilo que lá na frente, depois, ele afirma, agora os meus olhos te conhecem, não mais por ouvir falar, mas porque eu vi o Senhor. Mas ele, profeticamente, já diz, antes daquele momento, que ele iria ver o Senhor,
Porque tinha um coração agradecido, tinha uma fé fortalecida, ou seja, a esperança estava nele, porque ele era grato ao Senhor. Da mesma forma, Paulo em Colossenses nos ensina que aqueles que receberam a Cristo, nós devemos estar enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, e o que devemos ter transbordante no coração? Gratidão. Gratidão. Por que gratidão? Porque fomos enraizados, fomos edificados, recebemos o Senhor Jesus, precisamos viver nele, estamos firmados na fé. Então temos razões suficientes para que o nosso coração seja transbordante de alegria, de gratidão diante do Senhor, todo instante, todo momento. Em Tessalonicenses, que nós lemos no começo, a ação que Paulo também diz de estarmos gratos ao Senhor em toda e qualquer circunstância, é uma ação de fé, é um salto no escuro, toda e qualquer circunstância, é um salto no escuro. Lembro de uma história da missionária Ana Alzira, que esteve recentemente aqui em Blumenau, ela na Angola, mas quando ela estava indo para Angola, saindo em viagem, ela com várias caixas, não sei se foi a primeira viagem ou um dos retornos dela, não sei, mas ela com várias caixas, com literatura, diversas coisas para serem doadas lá, para levar, além das coisas dela, e ela muito angustiada, com tremendo medo, porque ela sabia que haveria excesso de bagagem, e ela estava com medo de não conseguir embarcar com aquilo tudo. E ela naquela angústia, chega então perto dela um homem, né, e fala assim: a senhora é a Ana Alzira? Ela: sim, sou eu. A senhora poderia fazer um grande favor? Sim, eu preciso entregar uma encomenda lá na Angola. A senhora pode levar para mim? Ela assim, né, no coração assim: Senhor, tem misericórdia. Mas ela: sim, eu posso sim levar. Aquele homem tira um envelope do seu bolso, entrega a ela: entregue isso por favor ao consulado, né, ao cônsul brasileiro lá na Angola. Ela pega aquilo, põe no bolso, aquele homem vira as costas, dá alguns passos, aí daqui a pouco ele para e volta: olha, senhora, desculpa, mas eu percebi no seu semblante que a senhora está preocupada, está agitada com alguma coisa, eu posso lhe ajudar? E ela diz: sim, na verdade eu estou angustiado, não sei se o senhor pode me ajudar, mas é que eu tenho tudo isso aqui para embarcar e eu não sei se vou conseguir. Sim, não, fique tranquila, eu sou o embaixador, o cônsul da Angola aqui no Brasil, nós já vamos resolver isso. E chamou ali as autoridades e aquilo tudo foi embarcado para Angola. A esperança, a fé de um coração grato, não um coração murmurador que reclama, senhor, aí agora como é que vai ser isso? Mas havia gratidão, e quando chegou aquele homem diante dela, ela não sabia que era um simples envelope. Sim, eu levo. E aquilo resultou em bênção e fortalecimento da sua fé, porque ela viu que o Senhor estava com ela naquela missão. Mas aí chegando lá, e ela foi fortalecida, lembre-se disso, na sua fé. Chegando lá, ela tinha que fazer uma conexão, uma troca, e então as bagagens, e lá na Angola, na época, não sei se ainda é assim, as bagagens ficavam no pátio, assim, na pista, para ser trocado de avião. E ela então embarcou no seu voo, e vendo as caixas dela, tudo lá embaixo. E ela vendo o embarque, o procedimento de voo, caminhando, e ela assim: minhas coisas estão lá embaixo. E aí chamou a aeromoça: sim, as coisas estão lá. Não, tem que ir, o comandante disse que não é para esperar, a gente tem que ir embora. E ele levantou o voo e foi embora. E ela olhando para as bagagens lá embaixo, e ela então fecha os seus olhos e diz: Senhor, obrigado, porque esse avião decolou. Mas eu quero ver como é que o senhor vai sair dessa agora. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não sabe como o Senhor vai resolver, de que forma Ele vai resolver. Mas o Senhor vai nos mantendo uma esperança, o Senhor vai tratando da nossa fé, vai fortalecendo a nossa fé. E quantas vezes o Senhor sai dessas situações de maneiras tremendas, que nós não imaginávamos, e daqui a pouco aquele avião então subiu, começou a fazer a volta, e começou a descer, e desceu, e aí ela: por que nós descemos? Não, é porque a gente estava saindo com pressa, justamente porque um coronel do exército angolano deveria ter embarcado nesse voo, então foi pedido prioridade, mas ele não entrou, ele se atrasou. Então nós tivemos que retornar para buscá-lo, e aí a bagagem toda entrou, e foi. O Senhor deu o jeito dele.
Mas um coração agradecido nos prepara para o dia mau, para o dia ruim, para as lutas, para as angústias. Um salmo que você deve conhecer muito bem aí, ó. Salmo 23. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Salmo 23, verso 4. Você sabe que o Salmo 23 é um salmo de exaltação, de agradecimento, de louvor ao Senhor. Mas o que esse verso aí está dizendo? Esse homem que escreve esse salmo, ele não está passando pelo vale da sombra da morte. Ele está? Ele não está. Mas como o seu coração é um coração grato, é um coração que vai se firmando e se enraizando cada vez mais no Senhor, ele sabe que quando ele passar pelo vale da sombra da morte, os seus olhos não vão estar no vale, não vão estar na morte, vão estar no cuidado, na provisão e no mover do Senhor a cuidar dele, a proteger dele, como um pastor cuida das ovelhas. Você vai sendo preparado. E aí quando você passa pelo dia mal, pela angústia, pela dificuldade, pela aflição, os teus olhos já estão sempre voltados para as ações do Senhor em cuidado para com você, e não para as circunstâncias, para as lutas, para as dores. Irmãos, e podem ter certeza que se tem algo que acredito deva deixar Satanás tremendamente irritado, tremendamente cheio de ódio no seu coração, se é que pode se encher ainda de mais ódio o coração de Satanás, é quando um servo do Senhor, na sua maior angústia, levanta sua voz e fala: te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim, e o Senhor está comigo, e vai caminhar comigo nesse vale da sombra da morte. Certamente Satanás naquela hora se enche de ódio, de raiva, e fala: larga desse aí, porque não vai adiantar mais. Esse está enraizado no Senhor, tem um coração grato, não tem como tocar nele. Porque Satanás não suporta um coração agradecido, porque sabe que a adoração brota de um coração agradecido. Muitas vezes você pode orar ao Senhor sem compreender, sem saber o que está acontecendo, mas ore e agradeça ao Senhor, porque o Senhor vai tratando, vai cuidando de você nessas horas. Mas um coração agradecido, irmãos, também nos faz enxergar o que é belo, o que é bom e o que é justo. Salmo 145, de 7 a 13. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-se graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam os teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Salmo 145, de 7 a 13. Irmãos, nós só conseguimos enxergar a beleza das ações do Senhor, nós só conseguimos enxergar a bondade, o amor e a justiça do Senhor quando o nosso coração é um coração agradecido. Porque se o nosso coração não é um coração agradecido, nós vamos viver como um murmurador, sempre reclamando, sempre se queixando, sempre olhando para aquilo que é ruim, olhando para aquilo que está sendo ruim, aquilo que não está bom na sua vida, aquilo que poderia ser mais, aquilo que poderia ser melhor. Porque o seu coração não consegue enxergar essa imensa bondade, essa justiça, esse coração compassivo, misericordioso, paciente, transbordante do Senhor. Rendam-te graças todas as criaturas e te bendigam, porque estamos vendo a bondade e a misericórdia do Senhor. Mas tem gente, irmãos, que vive como aquele, alguns vão lembrar, outros mais jovens não. Lembra do desenhozinho do Hardy, aquela hienazinha, que vivia, reclamando, murmurando: ô céu, ô vida, ô azar. Era só o que saía da boca daquele homem, daquele animal naquele desenho. Mas que triste a gente olhar para pessoas, e eu estou falando de pessoas que frequentam uma igreja, que teoricamente conhecem o Senhor Jesus, que receberam da sua graça, mas que vivem desse jeito, murmurando, reclamando.
que não tem o hábito de um coração agradecido, que chega diante do Senhor, olhando a sua bondade, a sua graça, o seu amor, nas pequenas coisas, e você vai ver que um coração agradecido, quando está caminhando na rua pela manhã, ele vai agradecer pelo sol ou pela chuva, pela praia, pela vista, pelo lugar onde ele mora, pelo seu emprego, pela sua família, pelo pão que ele comeu de manhã, gostoso, com margarina, pelos amigos, porque consegue ver o belo, o justo. Ele vai conseguir olhar na hora da dor, o cuidado das pessoas por ele. O amor de Deus se derramando na sua igreja, porque tem um coração voltado para a bondade. Eu não sei se o seu coração tem sido um coração que caminha dia a dia como um coração agradecido, ou se o seu coração é aquele que chega sempre diante do Senhor para pedir mais, eu quero, eu preciso. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, eu preciso disso, Senhor, me dá. Mas o Senhor se agrada de um coração que agradece, um coração agradecido, que transborda de alegria quando se chega diante do Senhor. Mas um coração agradecido também nos coloca de joelhos em total dependência do Senhor e nos aproxima da salvação. Ao vê-los, Lucas 17, 14 a 19. Ao vê-los, disse ele, vê-los quem? Os 10 leprosos que chegam diante do Senhor clamando que fossem curados. Então Jesus quem está dizendo, ao vê-los disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Lucas 17, 14 a 19. Como é que aquele homem foi salvo, irmãos? 10 foram curados. Somente um voltou. Você já deve ter visto tantas mensagens a esse respeito. Mas aquele coração daquele homem, que era um coração agradecido, que quando olhou para aquilo que havia recebido do Senhor, transbordou de gratidão. E essa gratidão colocou ele de joelhos diante do Senhor, transbordando de gratidão, de alegria. E o que ele recebe então do Senhor? A fé tua te salvou. Mas aonde brotou essa fé? Aonde começou essa ação? De um coração cheio de gratidão, de um coração agradecido. Dali começou a ação de salvação na vida daqueles homens. Aqueles outros 9 foram cumprir a lei. Eles foram cumprir a lei. O Senhor falou, vai, se apresente ao sacerdote, porque a lei lá em Levítico dizia isso. Se um leproso for curado, deve ir se apresentar ao sacerdote. E os outros 9, assim como esse, os 10, eles foram, mas no meio do caminho, um deles já olhou, mas eu já estou curado. Antes de ir ao sacerdote, eu preciso agradecer aquele que me curou, aquele que me restaurou. E aí somente ele recebeu essa palavra do Senhor, a tua fé te salvou. Seu coração tem sido grato? Será que você de fato já pôde ouvir do Senhor que esta fé de um coração agradecido entrou na sua vida e trouxe salvação a você? Será que você realmente tem caminhado com um coração cheio de graça, diariamente diante do Senhor, em todas as circunstâncias, como nós lemos no começo? Jó também já sabia disso. Jó diz o seguinte, tu disseste, isso é Deus falando para Jó na verdade, agora escute e eu falarei, vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Esse mesmo Jó, que lá atrás nós lemos, falou, um dia eu verei o Senhor. E agora que ele está afirmando que os olhos dele tinham visto o Senhor, e que ele menosprezava, humilhava-se, entregava-se diante do Senhor humilhado, de joelhos, e arrependia-se, porque tinha visto o Senhor, tinha chegado, então, a salvação naquele coração. Mas um coração agradecido, irmãos, nos faz generosos. 2 Coríntios 9:11,
vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Quando nós temos um coração agradecido, nós começamos a aprender o que é a mutualidade, o que é receber do Senhor através dos irmãos e servir ao Senhor através dos irmãos. Nós vamos começar a ver como precisamos dos irmãos e quanto os irmãos precisam de nós. E nós começamos a ser generosos, porque sabemos que fomos abençoados, somos agradecidos e começamos então a nos doar, porque a gratidão não cabe no nosso coração. E se você está de fato se perguntando e ouvindo o questionamento do Espírito Santo, se você é realmente e tem e vive realmente como um homem e uma mulher de coração agradecido, talvez aqui você possa ter a resposta. Você tem se doado às pessoas com generosidade? Você tem derramado da sua vida na vida de pessoas com generosidade? Você tem sido generoso por gratidão ao Senhor, por aquilo que o Senhor tem abençoado você, certamente também através de pessoas? Eu lembro de um cântico antigo que se cantava assim: eu preciso de você. Eu não vou cantar porque eu sou muito ruim. E você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. E essa é uma verdade escancarada nas Escrituras. Irmãos, eu preciso de vocês. E eu sei que vocês também precisam de mim. Isso é o corpo, é isso que Paulo está o tempo todo tratando quando fala de igreja, do corpo de Cristo. É isso que Pedro está falando quando fala de um edifício. Um corpo que interage, que vive em generosidade, em troca, em mutualidade. Não uma troca interesseira que quer receber para dar, mas uma troca generosa, fruto de um coração agradecido. Isso é o corpo de Cristo. Sem os meus olhos, eu preciso deles. Eu padeço sem as minhas orelhas, sem a minha boca, sem uma perna, eu preciso delas. Mas elas precisam da minha mente para que possa comandá-las. As minhas mãos sem os meus braços não servem de nada, mas os meus braços sem a minha mão também não servem de nada. Se eu tiver um pé, mas não tiver uma perna, para que serve esse pé? É inútil. Mas se eu tiver uma perna sem pé, para que serve essa perna? Quando nós somos agradecidos, nós começamos a entender o que é essa ação de igreja, de viver em mutualidade, de um escorando o outro, de um socorrendo o outro, de um agindo na vida de outro, de um sendo mão, o outro sendo pé, o outro sendo orelha, o outro sendo boca, o outro sendo cabelo. Porque nosso coração é grato e precisa agir dessa forma. Mas um coração agradecido nos liberta da ansiedade e nos preenche de paz. Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Como é que essa paz vai preencher o nosso coração, irmãos? Essa paz, não a paz dos homens, mas aqui excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Como é que nós a recebemos? Quando nós, em orações e súplicas, com ação de graça, com o coração cheio de gratidão, entregamos a nossa ansiedade, os nossos pedidos ao Senhor. Aí então, o Senhor nos preenche de paz, nos retira a ansiedade, a preocupação. Ansiedade, lá na língua original, e justamente aqui no termo usado nesse texto, ansiedade significa coração dividido. Algumas traduções traduzem homem de ânimo dobre. A mesma palavra para ansiedade. Traduzem como ânimo dobre. Coração dividido. Não sabe se crê de fato, se confia, se caminha com o Senhor, ou aquilo que vai acontecer está trazendo angústia, está trazendo dor.
ânimo dobre, coração dividido, não sabe se caminha com fé ou se caminha com o seu entendimento. E a palavra diz o quê? Entregue tudo ao Senhor, com orações e súplicas, mas com ação de graças. Se você estiver suplicando ao Senhor nas suas orações, na hora da sua luta, na hora da sua dor, na hora da sua ansiedade, se a sua oração não é uma oração com ação de graça, você vai continuar cheio de ansiedade, de angústia, porque a palavra diz que você só vai receber esta paz se o seu coração é entregue em oração e súplicas com ação de graças. Com ação de graças. Aí sim a paz excede o entendimento e penetra no seu coração. Não basta você orar e clamar e suplicar, não basta. A palavra diz que não basta. Você tem suplicado ao Senhor cheio de louvor, cheio de adoração, ou cheio de murmuração, cheio de reclamação, cheio de dúvidas, cheio de mais, por quê? Porque é assim, porque é assado. Isso, um coração agradecido nos conduz à santidade. Efésios capítulo 5, verso 3 e 4. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Colossenses 3, 16 e 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Irmãos, por que um coração agradecido nos conduz à santidade? Porque estes dois textos estão nos dizendo que a imoralidade, a impureza, a cobiça, a obscenidade, os gracejos imorais, as coisas inconvenientes, nós não devem estar na nossa boca, mas sim a ação de graças. E que nós devemos, em tudo aquilo que fazemos, de acordo com o que nós aprendemos e que habita ricamente em nós, nós devemos fazer o quê? Agradecer ao Senhor. Dar graças ao Senhor em tudo o que fazemos. Em tudo o que fazemos. O que significa isso, irmãos? É simples, é tão simples. Basta você, quando for sentar no seu computador para acessar uma página de pornografia, você orar ao Senhor antes. Falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu condições de ter um computador, um acesso à internet, e poder entrar neste site de pornografia e ver tantas coisas que vão agradar a minha carne. Você consegue fazer essa oração? Você acha que o Senhor não vai santificar a sua vida? Porque se naquele momento você chegar e fazer esta oração, certamente seu coração vai ser constrangido. Porque você deve fazer tudo com gratidão ao Senhor. Tudo, o texto diz isso, em tudo o que fizerem. Verso 17 de Colossenses, o segundo texto. Seja em palavra ou em ação. Faça em nome de quem, irmãos? Ficou mais sério ainda, em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. Em nome do Senhor Jesus, tudo que você fizer. Você consegue agradecer ao Senhor quando você está com a sua namorada num canto escuro e as coisas começam a avançar o sinal? Fala assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que eu quero te dar graças por esse momento tão maravilhoso na minha vida. Se você consegue, faça, continue. Se você consegue agradecer ao Senhor quando você enche a sua cara de bebida, quando você fala bobagens, quando você vai para uma balada, quando você tem a oportunidade de beijar muitas bocas, vocês jovens, adolescentes. Quando você sai e consegue beijar muitas bocas, porque hoje é assim que a coisa funciona. Então você chega em casa e agrada, Senhor, que coisa boa. Eu sei que foi o Senhor que me deu isso, eu quero agradecer ao Senhor. Um coração agradecido, irmãos, vai começar a caminhar em santidade,
porque o Senhor vai começar a te ensinar a agradecer em todas as circunstâncias. E aí você, quando começa a passar por uma luta no seu casamento, então o divórcio começa a passar pela sua cabeça, você chega diante do Senhor: Senhor, achei a solução, é o divórcio, e eu quero te agradecer por isso, em nome do Senhor Jesus, porque a solução foi dada na minha vida. Será que você não vai repensar e não vai lutar para transformar essa realidade que está destruindo você, que está destruindo o seu casamento, que está destruindo a sua comunhão com o Senhor? Quando você for corrigir seu filho, se você, antes de corrigir, você pensar se você vai poder agradecê-lo diante daquela correção, certamente o Senhor vai te dar a sabedoria de corrigi-lo na medida certa, em amor, como nós aprendemos recentemente. Em amor, tudo tem que ser feito em amor, ainda que seja com dureza. Quando aquelas mágoas que você insiste em guardar no seu coração, você conseguir se apresentar diante do Senhor com elas na sua mão, e com um coração agradecido, se você conseguir agradecer, porque elas permanecem no seu coração, aquelas mágoas, ressentimentos, frustrações, pessoas que ainda te ferem, se você conseguir agradecer ao Senhor por esse sentimento, você pode continuar com ele. Mas se o Senhor te constranger, certamente Ele vai naquele instante tratar o seu coração por meio da ação de graça de um coração transbordante de alegria. E Ele vai te libertar de mágoas, de feridas, de ressentimentos, de traumas do passado. Mas um coração agradecido também nos faz testemunhas do Senhor. Salmo 107, 21 e 22. Que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Testemunhem, ofereçam sacrifícios e anunciem as suas obras com cânticos de alegria, sacrifícios de ação de graças, que produzem em nós essa ação de anunciar, de declarar as obras do Senhor. Porque um coração agradecido, irmãos, quando você está extremamente grato por algo que aconteceu na sua vida, pela ação de alguém na sua vida, qual é a primeira coisa que você quer fazer? É dar um abraço, é falar obrigado, é contar que você foi abençoado, porque você deseja honrar aquela pessoa que te abençoou. Da mesma forma com o Senhor, quando o nosso coração é agradecido, não cabe na nossa boca as coisas que o Senhor fazem por nós, e nós queremos anunciar as obras das mãos dEle. Nós queremos anunciar. Também Marcos 5, 18 a 20. Quando ele subia para a barca, Jesus subia para a barca, veio o que tinha sido possesso e pediu-lhe permissão de acompanhá-lo. Quem é esse, irmãos? O endemoniado gadareno, aquele que tinha uma legião de demônios, que o Senhor expulsa. Né? E esse homem, então, que vivia nos sepulcros acorrentado e agredia pessoas e fazia coisas terríveis, ele é curado, né? Ele é liberto pelo Senhor Jesus. E Jesus, então, está pegando a barca para ir embora. Ele chega diante do Senhor: Senhor, eu quero permissão, eu quero acompanhá-lo, porque ele enxergou em Cristo aquela ação que transformou a sua vida. E como gratidão, como quem não tem para onde ir, eu quero estar junto com esse homem, eu quero caminhar com ele. Mas aí Jesus, no verso 19, vai dizer o seguinte: Jesus não o admitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti, e como compadeceu de ti. Foi-se ele, começou a publicar na Decápole tudo o que Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Por aquele homem ter um coração agradecido, ele foi então comissionado pelo Senhor para ser um anunciador, uma testemunha das obras que o Senhor tinha feito na sua vida, das coisas que o Senhor tinha tratado, curado, libertado. Se você tem um coração agradecido, certamente você é um anunciador das obras do Senhor Jesus. Se o teu coração é verdadeiramente agradecido, a tua boca anseia por caminhar junto do Senhor, por falar das coisas dEle, por falar, por repetir, por contar as maravilhas que o Senhor fez em libertar você do pecado, em arrancar você da miséria, da morte, da destruição de Satanás na sua vida.
Mas se você não tem um coração agradecido, certamente a sua boca se constrange em talvez testemunhar e falar daquilo que o Senhor tem feito por vós. Talvez você seja daqueles que, mas eu não sei falar de Jesus. Irmãos, um coração agradecido fala das coisas que o Senhor fez para você. Você não precisa falar de teorias. Você não precisa explicar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você basta abrir a sua boca e falar daquilo que o Senhor fez. Não foi isso que Jesus mandou esse homem? Jesus nem discipular, esse homem discipulou. Posso ir contigo? Não, vai e anuncia o que eu te fiz. Esse foi o discipulado de Jesus para ele. E ele foi e anunciou. E a tradição conta que quando, nós vamos ver que quando, agora me fugiu o nome da cidade, mas quando Paulo chega numa das cidades dessa região aqui, já havia uma igreja constituída e ninguém sabe de onde. Estava lá, nenhum apóstolo tinha passado por lá, ninguém tinha chegado lá. Mas havia um monte de gente convertida lá, que conhecia a palavra, que conhecia a história de Jesus, que conhecia a história do Messias. Porque um homem, e a tradição diz que foi este homem, não cansou de anunciar as coisas que o Senhor fez na vida dele. Mas por fim, irmãos, voltando a um dos textos que nós começamos, um coração agradecido nos coloca no lugar onde Deus deseja que estejamos. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é, a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Irmãos, quando nós estamos em Cristo, como diz o texto, quando nós estamos em Cristo, tudo que pode brotar do nosso coração é a gratidão. Não tem como brotar nada que fuja do princípio da gratidão. E veja, irmãos, que o texto não está dizendo que as circunstâncias são a vontade do Senhor, como muitas vezes nós podemos pensar. O texto não está dizendo que as circunstâncias são aquilo que o Senhor queria que acontecesse. O texto está dizendo que o nosso lugar é estar com o coração agradecido. Essa é a vontade de Deus, em qualquer circunstância. É diferente. Em qualquer circunstância, o meu coração deve estar agradecido. A vontade de Deus é essa. O texto está dizendo isso. Não está dizendo que as circunstâncias são a vontade do Senhor. Porque muitas vezes as circunstâncias podem ser provocadas pela nossa vontade, pelo nosso mover. Mas quando o nosso coração é grato ao Senhor diante de qualquer circunstância, aí o Senhor diz, agora você está aonde eu desejo que você esteja. De joelhos, agradecido, louvando ao meu nome. Qualquer circunstância. Irmãos, eu não sei como tem sido o seu coração, se realmente tem sido um coração agradecido diante do Senhor. Eu não sei se a gratidão tem sido de fato a forma como você se aproxima do Senhor. Eu não sei se você veio para esse culto hoje com este coração cheio de gratidão que não cabia dentro de si, no desejo de adorar e glorificar o nome do Senhor, porque o seu coração está transbordante da alegria de um coração agradecido. Muitos sabem que em 2 semanas a gente lá em casa passou da alegria de uma gravidez para a tristeza de uma gravidez ectópica ou nas trompas, que é mais conhecido. E a Alessandra precisou fazer uma cirurgia para tirar, está em casa lá com os pontos, com dor. Mas, irmãos, quando nós saímos do consultório com o diagnóstico, com os exames feitos, eu cheguei em casa, abracei a minha esposa, falei, nós vamos orar. E eu orei e falei ao Senhor, Senhor, como todos os dias a minha oração inicia, Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Porque esse dia foi um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque o Senhor é Deus e o Senhor tem cuidado de nós. E obrigado porque eu sei que o Senhor continua conosco. E eu falei ao Senhor qual era o desejo do meu coração. Eu falei assim, o desejo do meu coração é que amanhã, ao refazermos esse exame,
possa estar tudo certinho, tudo curado, tudo no lugar, tudo bonzinho. Mas eu falei, Senhor, esse é o desejo do meu coração. Mas ainda que o Senhor não realize, eu quero dizer que amanhã eu estarei agradecido ao Senhor. Irmãos, eu não estou dizendo isso para me exaltar ou para dizer, e falar para vocês que eu sou espiritual porque eu consegui agradecer ao Senhor. Não, porque eu sei que isso é uma coisa tão pequena diante de tantas lutas que pessoas sofrem e nós temos acompanhado a igreja perseguida, sendo morta, sendo espancada, pessoas perdendo maridos, filhos, por motivos vazios e bobos. Eu sei que isso é tão pequeno, mas eu sei que o Senhor me dá a prova que eu posso suportar, e a minha fé ainda é muito pequena, e o Senhor me deu aquilo que eu podia suportar, e agradeci ao Senhor, e sou grato ao Senhor, ainda que em lágrimas. Eu disse ao Senhor, não sei de que maneira o Senhor vai sair dessa, mas o Senhor vai sair, e Ele vai sair ainda, não sei como, talvez Ele esteja saindo agora dessa, usando essa situação para abençoar a sua vida, para que o seu coração possa ser grato, possa ser alegre, possa deixar de ser murmurador, que você possa transformar o mover e o caminhar da sua vida em algo diferente, como quem se aproxima de Deus grato, movido pela graça. E o Senhor saiu dessa. Eu sei que a minha maior dor é por ver a minha esposa sofrendo com dores, com angústia no seu coração. Tenho clamado ao Senhor, mas Ele tem cuidado dela, graças a Deus. Tem tratado. Mas, irmãos, que coisa boa, quando, ainda no dia da cirurgia, eu, ao lado da minha esposa, comecei a orar, falar, Senhor, qual é a palavra que eu vou trazer neste domingo para a igreja? E o Senhor inundou meu coração de gratidão e falou assim, fale sobre ação de graças, porque a igreja não sabe ainda o que é isso, porque a igreja precisa aprender o que é caminhar em todas as circunstâncias, em todas as lutas, em todas as ações, em todas as palavras, cheio de gratidão e em nome de Jesus. Nós vamos continuar o nosso culto. Você viu que foi diferente hoje, né? Foi tão rapidinho o louvor, mas nós vamos louvar ainda o Senhor. Mas a minha oração durante todo o dia de hoje, durante esse resto, fim de semana, é que o Senhor possa compadecer-se de nós, possa transformar os nossos corações e que nós possamos continuar este culto, mas com um coração verdadeiramente agradecido. Que nós possamos entregar um louvor verdadeiro que brota deste coração, que não cabe mais dentro do seu peito. Porque você está em Cristo, e quando estamos em Cristo, não há nada de melhor que possa nos acontecer, porque o melhor do Senhor já nos aconteceu, que foi conhecer a obra da cruz, ser resgatado por ela, ser transformado por ela, ser liberto por ela. Não tem nada de melhor que possa acontecer na sua vida. E nenhuma dor, nenhuma luta, nenhuma tristeza pode ser maior do que a alegria da salvação que toma conta dos nossos corações. Por isso sempre teremos motivos para chegar diante do Senhor em qualquer circunstância, como diz o texto, e dar graças ao Senhor por aquilo que Ele é.